Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos. É isso aí, no assunto de hoje eu quero falar sobre responsabilidades, papéis e responsabilidades, como é que você faz para definir isso no seu projeto e por que a definição dos papéis e responsabilidades é tão importante. Vamos lá, eu tenho certeza que nos seus projetos já aconteceu de ficar alguma tarefa que não foi realizada, ou você tem uma pessoa que disse que não sabia o que era para fazer. Isso é tão comum que me surpreende o fato de os gerentes do projeto não começarem direto pela definição de papéis e responsabilidades. Então todo projeto que eu faço, por menor que seja, se eu tenho um projeto com 3 pessoas, o gerente do projeto sou eu, mais 2 pessoas, a primeira coisa que eu faço é um organograma do projeto. Ah, Mário, mas para que um organograma do projeto se só tem 3 pessoas? Porque se eu tenho 2 pessoas respondendo para mim, pode acontecer de eu dar uma atividade para eles e que ele não sabe quem faz o que naquela atividade. Não sabe, por exemplo, quem é o cara que vai criar, quem é o que vai revisar, quem é o que vai testar, por exemplo. Então, quanto mais pessoas você tem, isso fica mais difícil. Além do organograma, o organograma é aquelas caixinhas, né? Aquelas caixinhas onde você tem a hierarquia do projeto, o gerente do projeto, tem o líder técnico, o responsável pela qualidade, um monte de pessoas que vão ser necessárias para que o seu projeto tenha sucesso. E você pode estar pensando que isso é um absurdo, que não é necessário, mas em projetos que eu estou gerenciando hoje mesmo, agora, nesse exato momento, a gente tem problemas de papéis e responsabilidades. Apesar de eu fazer essa definição, de eu definir um organograma logo no começo, e a outra coisa que eu faço também é definir a matriz de responsabilidades, onde eu tenho quem é responsável, quem vai executar a tarefa, quem pode ser consultado ou deveria ser consultado, quem vai ser informado. E essas coisas, além de serem criadas, elas precisam ser divulgadas para as pessoas. Tem muito projeto que já tem um organograma, mas que as pessoas desconhecem, ou que não sabem exatamente o que ela vai fazer naquela tarefa, como um recurso. Muitas das tarefas têm 2, 3, às vezes mais pessoas trabalhando nessa tarefa. É muito importante que você deixe bem claro o que vai ser realizado. Agora vamos para a parte prática, né? Então você cria o seu organograma, que é basicamente a hierarquia do projeto, com a definição dos papéis, uma definição muito simples, dependendo do tamanho do seu projeto. E aí você vai para matriz de responsabilidades, ou matriz RAS. Em geral eu utilizo ou a WBS, a estrutura analítica do projeto, e coloco os responsáveis nas caixinhas, ou então, se for necessário, eu desço até o nível de tarefa no cronograma e coloco uma coluna a mais no meu Excel ou no meu Project para poder ter a pessoa que é responsável por aquilo. A pessoa que é responsável deve coordenar e organizar as outras pessoas que trabalham naquela tarefa. E mesmo que você tenha feito todas essas definições, como eu fiz, como eu faço nos meus projetos, ainda pode acontecer que você tenha dificuldades. Para isso, eu estou sempre revisando se existe a necessidade de alterar aquelas responsabilidades com base em lições aprendidas que eu faço regularmente nas reuniões de status. Então, em muitas reuniões de status, como por exemplo um projeto agora que eu estou gerenciando, a gente tem uma pessoa que é responsável por cuidar da parte financeira, então cuidar dos pedidos de compra, requisições de compra, informações do SAP, quanto que estava planejado, quanto que entrou no pedido, quanto que foi negociado depois no final e o pagamento, fluxo de caixa das notas fiscais à medida que entram. Essa é uma responsabilidade muito clara, tem uma pessoa para fazer isso. E a pessoa com dificuldades, não conseguia entregar as informações necessárias, com o grau de detalhe necessário, com uma formatação necessária, você vai lá e treina a pessoa. Porque não adianta também você delegar as coisas se a pessoa não tiver capacidade de fazer aquela tarefa que está sendo pedida. Aí, depois de fazer isso, ainda vi que continuava a ter dificuldades. Por quê? Porque agora ele não tinha acesso às informações. Então, apesar de ser o consolidador, ele não tinha uma senha para poder entrar no SAP e pegar. Ele dependia de outra pessoa que dependia de outra pessoa. E aí nós mudamos a estrutura de papéis e responsabilidades, ou talvez você poderia mudar as ferramentas, mudar o processo necessário para que aquela tarefa fosse executada da melhor maneira possível. Você nunca vai saber isso se não tiver uma pessoa responsável, porque aí a tarefa não vai estar sendo executada e você também não vai saber por quê, porque vai ficar uma pessoa jogando para outra. Ah, não temos a informação financeira porque a pessoa não pôs no SAP, a outra não pegou do SAP, a outra não fez a planilha, e aí no resultado você fica com a tarefa sem ser executada. Muito cuidado com papéis e responsabilidades no seu projeto, mesmo que seja um projeto pequeno. Então, um projeto pequeno, da mesma maneira, vai acabar, né? Você pode pensar aí no TCC de faculdade, né? O famoso TCC de faculdade. Não define papéis e responsabilidades lá na sua monografia de MBA, por exemplo, né? E aí, ah, mas eu não sabia, aquele pedaço não era meu, esse pedaço não era meu. Confusão, problemas de execução, retrabalho
muita dor de cabeça. Então atenção, cola o organograma ali em algum lugar que a sua equipe vai ver, coloca essas responsabilidades sempre claras, eu procuro revisá-las nas minhas reuniões de status. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.